Olá, querido, Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Hoje, além das aulas anteriores, que sempre foi uma aula reflexiva, hoje é uma aula que você tem que continuar refletindo após o término dessa explanação da palavra de Deus e que iremos abordar aqui. Eu digo para você que hoje, para gravar esse vídeo, eu tive que tomar até uma chuveirada antes, porque é um assunto que faz a gente ver o que é o ser humano quando ele não está cheio da presença de Deus. Verdadeiramente se torna um ser triste, um ser, graças a Deus, que Deus nos faz pessoas melhores, porque aí quando a gente é dominado pela obra da carne, nós temos certas atitudes que causam tristeza. Faz a imagem e semelhança de Deus ser algo desprezível, se pode dizer assim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente em Gálatas 5. Quando você puder, você lê do verso 18 até o verso 26, tá bom? Mas eu só vou ler somente o verso 21, porque a gente não pode se estender muito no vídeo, tá bom? Então o verso 21 diz assim: invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você vê que é algo muito mais profundo, algo que abrange a nossa salvação, algo que faz, se deixarmos ser dominado, isso impede de estarmos com o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso. É algo que não agrada a Deus. Então, eu gostaria que você, de coração, analisasse comigo algumas passagens bíblicas que, com a ajuda do Espírito Santo, Deus me trouxe para fazer com que venhamos a refletir. Mas antes de mais nada, é interessante a gente analisar esse versículo, querido, que a inveja, se você parar para analisar depois com mais calma, ela está na mesma categoria dos beberrões e dos que praticam orgias. Sim, muitas vezes queremos, criticar, julgar os beberrões, os que praticam orgias. Pois é, mas a inveja, tá? Ela se encontra ali no mesmo patamar, no mesmo peso, biblicamente, comparado com aqueles que praticam facções, rixas e várias outras obras da carne, que eu creio que em nome de Jesus você vai ler depois quando a gente terminar esse vídeo. Então a gente tem que entender que há uma sentença, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E nós temos a tendência de separar os beberrões, os que praticam orgias e coisas semelhantes a essas não herdarão o reino de Deus. E aqueles que praticam inveja? Se analisarmos os versículos anteriores, que eu creio que você vai ler, veremos que a inveja é algo inerente, característico, próprio da carne. Então, eu quero te dizer algo. Você só pode dizer, querido, que você não tem inveja se você estiver cheio da presença de Deus. E nesses versículos, até o verso 26, começa no verso 16 até o verso 26, que eu creio que você vai meditar com mais calma, você vai ver que aquele que não está praticando a obra da carne, ele está cheio do Espírito Santo. Nós somos uma casa, e essa casa ela nunca fica vazia. Ou ela está cheio da presença de Deus, ou ela está cheio da obra da carne, e deixando de ser filho da luz e passando a ser filho das trevas. Mas para nós dizermos que não temos inveja, então nós temos que estar cheios da presença de Deus. E como é que nós atestamos que estamos cheios da presença de Deus? Quando nós praticamos o fruto do Espírito, que são os versos posteriores após o verso 26, tá bom? Então, quando você puder, o fruto da carne, o fruto do Espírito, a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito, e ali diz amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Oh, glória a Jesus, que maravilha, né? Uma pessoa que pratica o fruto do Espírito, conviver com pessoas assim, é tudo de bom, é um céu aberto, se pode dizer assim. Mas nós somos sujeitos a praticar as obras da carne, então por isso estamos aqui meditando
nesse sentimento maléfico, que é uma das obras da carne. Ok? Verso 16 do capítulo 5 mesmo diz assim: se vivemos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Então, se eu e você não queremos ser carnais, não queremos ser invejosos, não queremos praticar rixas, brigas, facções, que são separações, grupinhos, várias outras coisas ruins, principalmente no meio eclesiástico, que não soma, que não chama a presença de Deus para ali estar no meio do povo dele, que causa tristeza ao Espírito Santo. Se nós não queremos fazer isso, então nós temos que satisfazer, né? Nos encher, melhor dizendo, da presença de Deus. Porque se vivemos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Verso 24 até o verso 26 desse mesmo capítulo 5 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Engraçado é que aqui nesse verso 26, ele denota algo, uma ordem, se pode dizer assim, uma ação, dizendo assim: não nos deixemos. É como se ele falasse assim: não se deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, quando a gente vai meditar aqui nas obras da carne e no fruto do Espírito, a gente vê que é uma escolha, ou seja, cheio da presença de Deus, e com isso você vai manifestar o fruto do Espírito, ou seja carnal, e com isso vai praticar as obras da carne. Então, o que iremos alimentar? O que iremos escolher? É uma escolha. O que quer ser, carnal ou espiritual? Se seres carnais, irás manifestar as obras da carne. E são todas aquelas maléficas que se encontra a partir do verso 16 até o verso 21. O que você quer ser? O que você quer expressar? Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser filho das trevas ou quer ser filho da luz? Louvado seja o nome do Senhor. Isso determina o que você quer ser, aquilo que você alimenta. Se você alimenta somente com coisas que vai satisfazer a sua carne, você será carnal. E com isso, você será filho das trevas. Nós iremos ler uma passagem que denota isso. Mas se você quer ser um filho que agrada ao Pai, no qual o Espírito Santo de Deus sinta prazer em habitar em você, bendito seja o nome do Senhor, porque nós somos uma casa e essa casa ela jamais fica vazia. Ou ela está cheia da presença de Deus, ela está cheia das obras da carne, satisfazendo a vontade do inimigo. Querido, nós somos uma casa e Deus quer habitar em nós. Mas o que nós estamos alimentando? Louvado seja o nome do Senhor. Mas como esse sentimento da inveja é um sentimento que abrange todas as áreas do ser humano, tanto social, familiar e eclesiástica, então agora eu vou dar uma paradinha rapidamente na passagem bíblica e vou correr lá no pensamento de alguns psicólogos, tá bom? Porque às vezes você que está assistindo esse vídeo pode não ser cristão. Então eu vou ressaltar aqui algumas características do invejoso, segundo alguns psicólogos. E você verá, você mesmo vai refletir e falar para si mesmo se essas atitudes são boas, faz esse ser humano ser digno de ser espelhado, se essas atitudes do invejoso é digna de aplausos e digna de exemplo. Querido, segundo alguns psicólogos, o invejoso ele envolve 2 elementos, tá bom? E consiste na tendência de destruir algo que o outro possui e que a pessoa deseja ter ou ser, mas não possui ou não vê uma possibilidade de ter. Primeira característica que eu quero ressaltar segundo a visão de alguns psicólogos. O invejoso ignora o que o outro possui como uma forma de destruição. Ele ignora aquela pessoa que ele inveja.
Ele ignora a atitude daquela pessoa. Embora no fundo ele reconheça que aquela atitude é digna de exemplo, é digna, não de aplausos, né? Mas é digna, assim, de ser ressaltado. Mas por ele ter inveja daquela pessoa, ele acaba ignorando aquilo que aquela pessoa possui ou a atitude daquela pessoa, embora seja aplausível, né? Então, o invejoso, ele ignora o que o outro possui, como uma forma de destruição, uma forma de anulação mesmo, para anular aquela pessoa, para poder colocar aquela pessoa para o escanteio, para aquela pessoa se sentir um nada, para aquela pessoa não se sentir valorizada. A pessoa que inveja aquela outra pessoa, principalmente quando ela tem poder sobre aquela outra pessoa, ela gosta assim de neutralizar, gosta de apizinhar, gosta de maltratar mesmo, desprezando. Para lidar com a falta de... Por que ele faz isso, né? O invejoso. É para poder lidar com a falta de algo e a posse que o outro possui. Então, por ele não possuir aquilo e não tem como ele adquirir aquilo que o outro tem, ele inveja, ele ignora. Ele não acha importante, ele tenta, sabe, desprezar. Engraçado que quando a gente vai ver a inveja num âmbito assim mais amplo, principalmente social, no caso profissional, tem até como a pessoa conseguir adquirir, através dos seus esforços, aquilo que ela inveja do outro, né? Mas quando a gente vai levar para o lado eclesiástico, relacionado a dons, aí o negócio complica, porque quem distribui os dons é o Espírito Santo, ele faz como lhe apraz. Então, se a pessoa inveja do outro um dom, a habilidade que Deus deu a ela ou a ele, ela tem que voltar e pedir a Deus para ele tirar isso do coração, ou ele tirar do coração, porque quem deu foi Deus. Então a conversa não é nem com aquela pessoa no qual ela ou ele inveja, mas é com Deus, porque é Deus que escolhe, é Deus que faz conforme ele lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica maléfica do invejoso, segundo alguns psicólogos, é outra forma da manifestação da inveja, que é o quê? É a tendência de difamar o outro de forma maldosa. Já viu aquela pessoa quando inveja de outra pessoa e aquela pessoa tá no seu grupinho social onde ela tem a possibilidade de difamar fulano, ela faz. E sem nenhum motivo aparente. Tá sempre difamando, denegrindo, maldizendo a pessoa. Cuidado, não fique do lado de pessoas assim. Porque é complicado, a pessoa não está te trazendo um bom exemplo. E é o famoso ditado. Gente, eu sou péssima de ditado, pode acontecer de eu errar, tá? Quando a nossa avó falava, quem se mistura com porcos, farelo come. Então, se você se mistura com pessoas que têm atitudes assim invejosas, cuidado, que a probabilidade de você se tornar um invejoso, porque aquela pessoa está cheia da obra da carne, ela está cheia da carne, porque a gente viu aqui no capítulo 5 que isso é obra da carne. Então ande com pessoas que estão cheias de Deus. Ande de pessoas que expressam, que destilam, louvado seja o nome do Senhor, o fruto do Espírito, que está aqui nesse mesmo capítulo 5. E você será uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a segunda característica, essa pessoa, ela difama o outro. Ela tem a tendência de difamar o outro de forma maldosa, desacreditando-o nos círculos sociais. É um comportamento triste, é um comportamento mesquinho, é um comportamento pequeno. Principalmente se nós cremos num Deus tão bom, tão fiel, tão poderoso, que faz coisas infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, nós não temos que perder tempo com esses sentimentos mesquinhos, querido. Nós estamos o quê? Nos rebaixando a atitudes que não mais compactua com a nossa nova vida de viver, né? Nós agora somos nova criatura, nós temos a mente de Cristo. E esses sentimentos só faz com que venhamos a ser pessoas mesquinhas. Isso não agrada ao Senhor, porque o nosso Deus cuida de nós e o nosso Deus quer que venhamos a expressar sentimentos dignos de louvor, que são o fruto do Espírito. Bondade, benignidade, amor, alegria, domínio próprio.
e várias outras coisas que eu sei que você vai ler. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 5, do 8 ao 9, diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Aí diz uma coisa que é de suma importância. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Será que a inveja está inserida aí na bondade? A inveja está inserida na justiça? Na verdade? Então, se o fruto dos filhos da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e se eu estou praticando inveja, eu não estou sendo filho da luz, estou sendo filho das trevas. Então, aquele que pratica, se deixa praticar, melhor dizendo, as obras da carne, ele está deixando de ser filho da luz para ser filho das trevas. Lembre-se, é uma escolha. A quem nós temos alimentado? Segundo alguns psicólogos, querido, esse sentimento de inveja, muitas pessoas que se deixam levar por esse sentimento, a origem desse sentimento é devido a outros problemas, como baixa autoestima, entendeu? A pessoa não se sente capaz de conquistar, de conseguir. A pessoa, ela vive através da vida do outro. E a inveja pode também ser devido a vários outros problemas. Então, querido, é claro que a gente tem que entender, respeitar, valorizar os nossos médicos, né? O psicólogo, que é de suma importância, mas, acima de tudo, nós temos que crer na palavra. E a palavra do Senhor fala que se você escolher alimentar o espírito, querido, você vai ser cheio da presença de Deus. E não vai ter espaço, louvado seja o nome do Senhor, para a inveja habitar no seu coração. Não vai ter espaço para você fazer ficção, para você fazer facções, rixas, para você brigar. Você não vai perder mais tempo com isso, porque o que está em você é muito maior, muito acima do que outros sentimentos mesquinhos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Querido, lembra da história de José? Então, quando você puder, você vai lá em Gênesis capítulo 37, lá começa a narrativa da história de José, o que Deus fez na vida daquele homem, daquele jovem, né? Porque foi chamado quando ainda era jovem. Mas você também vai ver certas atitudes que causam tristeza dos seus irmãos. O que a inveja pode fazer com o ser humano? O que uma pessoa que está tomada por esse sentimento se transforma? É triste. É triste. Eu digo para você, querido, que eu tenho que estar sempre plugada em Cristo. Porque eu não quero me transformar num monstro. Porque eu, longe do Senhor, eu não sou uma pessoa legal. Eu não sou uma pessoa digna de exemplo. Porque a minha carne limita contra o espírito. Diz aí mesmo no capítulo 5 de Gálatas. É uma briga constante. Eu e você, querido, temos que escolher o que queremos ser. Filho da luz ou filho das trevas? E rapidamente hoje, porque é só uma reflexão bem rápida, eu gostaria de relembrar a você o que Davi, querido, falou para Deus. É isso que nós temos que falar todos os dias, porque o coração é altamente corrupto. Então, todos os dias nós temos que ir para o altar e pedir ao Senhor o que se encontra em Salmos 139, verso 23 ao 24. E diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É o Senhor que conhece o seu coração e o meu. É o Senhor, querido, que sabe o que habita aí dentro. Muitas vezes estamos sendo tomados por sentimentos que não agradam ao Senhor. Por sentimentos que faz com que venhamos padecer na vida. Por sentimentos que faz com que venhamos se tornar pessoas mesquinhas e não dignas de exemplo. Mas Deus conhece o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, porque nós queremos ser filhos da luz e não filhos das trevas. Então, querido, eu estarei orando por mim e por você,
para que o Senhor sonda o meu e o seu coração. Não se deixe levar pelos sentimentos carnais, por atitudes carnais, mas seja cheia da presença de Deus, para onde você passar, louvado seja o nome do Senhor, você possa destilar o bom perfume de Cristo e Deus te usar para expressar o fruto do Espírito Santo. Querido Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nos ajuda a ser bênção, nos ajuda, Senhor, a manifestar o fruto do Espírito. Senhor, que em nome de Jesus toda atitude carnal possa cair por terra, que o Senhor possa falar a cada coração, a cada mente, e que ninguém, Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha entender que é bom, porque a Bíblia fala que bom só o Senhor. Mas Deus não permita que o inimigo venha nos enganar, achando que nós conseguimos algo ou temos algo pelos nossos méritos. Não. Que somos isso ou aquilo por nós. Não. É o Senhor em nós. Então, Deus, nos ajuda a ser filhos da luz, nos ajuda, Senhor, a expressar, a manifestar o fruto do Espírito com o nosso irmão querido. Pai, que possamos ser bênção. Pai querido, que se tivermos com alguma atitude que não lhe agrada, fala conosco, sonda o nosso coração e seja exaltado, Senhor, através da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido, e até a próxima com mais um vídeo.